Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Olá, o Brasil é o país de maior número de milionários na América Latina e ocupa a 10ª posição do ranking mundial. Segundo o relatório da Global Wealth Report, do banco suíço UBS, são mais de 433 mil pessoas com patrimônio superior a mais de $1 milhão e o número só aumenta. Estudos apontam que o total de milionários brasileiros cresceu 1,6% entre 2023 e 2024. E até 2028, a estimativa é que existam mais de 83 mil novos milionários. O país também ficou em 19º lugar no ranking dos 56 países avaliados com maior aumento no número de endinheirados. Enquanto o número de bilionários só aumenta no Brasil, carregamos aqui uma lamentável posição de ocupar o primeiro lugar no ranking da desigualdade entre 32 países, porque, apesar do avanço, do aumento da riqueza, ela continua concentrada na mão de muito poucos. O Brasil é um país de contrastes. Somos a 8ª economia do mundo, mas estamos entre os 10 países mais desiguais do planeta. O crescimento da economia não é compartilhado pela maioria da população e está concentrada em poder de uma minoria. Enquanto temos milhões de brasileiros em situação de extrema miséria e insegurança alimentar, 100 pessoas contam com um patrimônio de 146 bilhões. A superação dessa realidade, que coloca o brasileiro em situação tão discrepante, é o maior desafio para a nação, que precisa, com urgente, garantir o desenvolvimento sustentável, acesso à educação de qualidade, infraestrutura e ações que promovam, de fato, a redução da pobreza. Conseguirá o Brasil superar essas dificuldades? Para aprofundarmos e discutirmos os vários aspectos dessa questão, inclusive a sua gênese dessa pobreza, dessa desigualdade, nós temos hoje aqui as participações dos professores. A advogada Mônica Barroso, mestre em Direito Constitucional e professora da Universidade de Fortaleza. Também conosco, Rafael dos Santos Silva, também professor e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Ceará, aos quais eu já quero agradecer pelas participações, pela contribuição que certamente trarão aqui para nós nessa discussão. Antes de começar, eu quero, inclusive, apresentar para os nossos internautas o livro aqui do professor Rafael Leonardo, prefaciado pelo Leonardo Boff, portanto, um livro sobre a dinâmica da pobreza, a dinâmica social da pobreza, que é um estudo que levou mais de 10 anos de pesquisa, o que, portanto, aprofunda cada vez mais as raízes, a gênese. Na verdade, isso aqui é a tese de doutorado dele que vira livro nesse instante, a quem eu agradeço já pela cessão desse exemplar, certamente uma leitura obrigatória para alguém que, como eu, milita nessa área social também. Vamos então começar. Olha o contraste. De um lado, bilionários, poucos, do outro, miséria, pobreza extrema, para muitos no Brasil. Eu queria, então, começar, obviamente, aqui com a doutora Mônica Barbosa. Qual é a sua percepção? Como um país com todas as potencialidades que tem o Brasil, pretensamente moderno, democrático, embora esteja nesse instante sob ataque, sob uma crise muito grande, pode manter uma contradição tão grande como essa, que é a concentração de renda, provocando todo esse desequilíbrio social como nós vivemos? A questão
dessa diferença social é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir. É uma coisa que não tem como abolir. Isso já vem de uma sociedade da gente histórica. Eu costumo falar que a questão histórica é muito importante para a gente justificar tudo e para a gente também encontrar soluções futuras. Se a gente for ver a nossa história foi marcada por castas, a questão da escravidão, a questão dos domínios, a questão das conquistas de territórios. Então, isso sempre vai haver. A grande dificuldade da gente hoje é conseguir aprender com a história o que a gente passou, o que a gente não pode repetir e o que a gente pode utilizar nesse meio, como o senhor mesmo falou, do Brasil, de ser rico. A gente tem as maiores riquezas do mundo estão no Brasil. As maiores cabeças, os maiores estudiosos estão no Brasil. A gente tem destaque mundialmente diante de grandes potências. Então, por que a gente não vai adiante? O que está acontecendo? O que essa divisão está, em vez de nos beneficiar, está nos prejudicando? Então, eu acho que a gente tem que olhar nossa história e saber o que a gente passou para a gente não repetir mais. E, culturalmente, a gente é muito pobre nisso. É a questão da falta de cultura política que a gente tem, a falta de conhecimento de poucos. Eu acho que a questão que a gente pode começar pela educação, né, professor? Professor Rafael, eu vou começar aqui colocando como tema para sua observação o título do seu livro, A Dinâmica Social da Pobreza. Isso nos remete, obviamente, à gênese dessa pobreza. A professora Mônica Barbosa traz muito bem os aspectos históricos da nossa formação. Eu queria, então, que você colocasse aqui para os nossos internautas onde a gente identifica essa gênese da pobreza. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa, ocupando esse espaço que eu acho fundamental. Isso é um tema, sabe, Arnaldo, fundamental para a nossa sociedade contemporânea. A minha colega, ela já antecipou alguns dos casos e ela troca em duas palavras que eu gostaria de trazer. Primeiro, estrutural. Né? A pobreza, ela é estrutural, ela está na estrutura da sociedade. A sociedade é pensada para uma reprodução da pobreza. E depois, uma decisão política. Né? A pobreza, ela é uma decisão porque ela acaba perpassando por aquilo que a gente chama de manipulação dos meios econômicos. E aí a gênese da nossa pobreza se enquadra aí. Nós temos 3 formas no mundo inteiro de produzir pobreza. Historicamente, não é? A pobreza ela foi produzida por mudanças climáticas. Isso produziu fome na época, na época antiga. Depois, por guerras. Não é? Até hoje nós produzimos pessoas em situação de pobreza, vulnerabilidade em função de guerras, né? E o último, o mau uso da economia. Quando a gente vai olhar 785 milhões de pessoas que estão na pobreza extrema, portanto, na zona da fome, no mundo hoje, 82% dessas pessoas, dessas causas, são explicadas pelo mau uso da economia. Mau uso da economia é o tema central de produção da pobreza no mundo. Portanto, nós temos uma economia que é pensada para ser concentradora de renda e riqueza. Isso gera esses absurdos do qual nós vamos tratar hoje. Não é? Esse modelo econômico, e aqui eu não estou querendo fazer nenhuma crítica se é capitalismo, não se trata disso. Se trata de dizer o seguinte, olha, esse é um modelo econômico concentrador, que permite com que as tecnologias, os meios de produção, eles sejam manipulados e a riqueza daí extraída seja apropriada por poucos, isso produz pobreza. Isso está na gênese da pobreza. Se eu gero um apartheid social, aqueles trabalhadores de um lado. E muitas vezes não se trata, não estou aqui querendo encontrar culpado para isso, não se trata disso. Se trata do modelo econômico. O grande empreendedor ou o pequeno empreendedor, ele se obriga a reproduzir uma lógica econômica do qual ele vai quebrar ou ele vai se apropriar. Veja, o Brasil hoje tem, né, um bom percentual, são 62 milhões de pessoas afetadas por algum tipo de pobreza. Desses 19 milhões estão afetados pela fome, mesmo com todos os avanços dos programas sociais. Por que não acaba?
né? Por que que não? Por que que a gente não consegue superar a pobreza no Brasil, historicamente reproduzida? Você tocou num ponto interessante, Mônica. É a questão estrutural, vem de lá, né? Vem lá de trás, como a gente se organizou socialmente, etc. Agora, a gente precisa entender que ou a gente amplia o cinturão social, porque o estoque de pobreza é muito grande no Brasil, ou a gente muda o modelo econômico. E aí que está o entrave. Para onde é que nós vamos? Que modelo é esse? A sociedade ainda não encontrou, Arnaldo, um modelo para fugir desse que nós temos agora, ou para recriar. Eu estou falando da sociedade de massa, sociedade moderna, zonas urbanas, industrializadas, etc. Nós ainda não criamos um outro modelo econômico, não é? E, nesse sentido, a gente vai precisar rever as decisões políticas, porque, e aí eu vou deixar o mote para a nossa próxima pergunta, a principal vítima da desigualdade é a democracia. David Land, no livro A Riqueza e a Pobreza das Nações, uma pesquisa também muito interessante dos últimos 600 anos, ele traz, dentre outras questões, algo que no Brasil está muito presente, que são as questões climáticas, as doenças, a geografia, a geologia do solo em que as populações habitam, ocupam, se desenvolvem. Mutatis mutandis, você acaba de fazer quando você faz essa sua aligeirada análise sobre a gênese da pobreza. E você coloca que é preciso que nós pensemos na mudança do modelo econômico. Mas que modelo econômico? Aí, professor, eu sei que você leciona para muitos cursos direitos humanos. E nos direitos humanos, obviamente que é verticalizado o acesso mínimo para suprir as necessidades básicas. E que é isso que nos falta aqui no Brasil. Qual é a sua percepção? Por quê? Gestão política, modelos econômicos, que óbices assim, ressalta na sua percepção, em seus estudos, para que essa situação persista? Aí é uma pergunta complicada, porque o professor Arnaldo é o maior conhecedor disso. Quem sou eu para falar isso para o senhor, né? Diante dos seus estudos, do que o senhor conhece melhor do que ninguém a questão governamental, de trâmite, de saber efetivamente como é que funciona isso até politicamente. E eu acho que o grande entrave, isso também é a boa vontade, né? Boa vontade política, boa vontade cultural. E eu como educadora também, eu justifico muito essa falta da gente conseguir desenvolver a economia pela falta de educação. A gente não tem conhecimento político, a gente não tem um conhecimento cultural. E é engraçado que o professor Rafael falou, na sua explicação, eu conseguia ler que é justamente isso. Quem está na pobreza não quer ajudar o outro. Ele quer ficar rico, mas ele não quer ajudar o outro. Então, a gente tem aquela sistemática de que a gente vai caminhar sempre sozinho. Enquanto a gente não perceber que a gente é um todo, que a gente precisa melhorar como um todo, porque não adianta ter mais de 330 mil pessoas na rua, morando na rua, porque isso não vai gerar a minha economia. E se não gerar a minha economia, eu também não continuo rico. Eu preciso de consumidores, eu preciso de pessoas que comprem, eu preciso de pessoas que consumam. Então, não adianta eu ter Fortaleza como um grande polo de construção civil, nós temos prédios belíssimos, se a gente não tem quem compre os prédios. Então, vai chegar um determinado mas ponto... para esses tem cliente sempre, né? Sempre tem, né? Não Mas falta. tem uma hora que vai parar, tem uma hora que a gente precisa... Porque a grande conceituação, ou a grande ideia que a gente tem, é de manipulação dos mais humildes, né? Cada vez mais, com esses programas sociais, que eu não estou querendo criticar os programas sociais, acho que são válidos, são necessários, mas a gente tem que repensar nesse modelo. Até onde a gente dá o pão e não ensina a pescar? Até onde a gente cria a autoestima de quem está numa classe social desfavorecida? Será que eles vão continuar naquela classe social desfavorecida? Uma certa vez eu vi um menino na rua pedindo esmola e eu abri a janela e perguntei, meu filho, você não estuda?
Estudo, tia. Não, mas hoje eu não fui para aula. Cadê seu pai? Seu pai não trabalha? Não, meu pai está trabalhando ali, ó, ele trabalhando também, pedindo esmola. Então, a conceituação de uma criança dessa, qual é a ideia dele que ele tem de autoestima, de trabalho, de saber o que que é melhor para ele? Quando que ele vai buscar culturalmente uma ascensão, não só do dinheiro, mas uma ascensão de conseguir ser igual ao filho da gente, ao filho do outro? Então, a gente tem que olhar para o outro para pensar, a gente tem que parar e ver que esse modelo, daqui a pouco, vai estagnar e não vai funcionar mais. Mônica, dá licença eu compartilhar assim, um pouco da tua reflexão. Esse modelo já está estagnado, ele já está dando os limites. Quando a gente se reúne aqui, né, num dia da semana, para debater esse assunto, é porque já está saltando os olhos. A sociedade já está avançando nessa questão. Mas você toca num ponto que para mim me parece fundamental, que é a ideia da distribuição da renda, né? Nós temos o clássico geral diz o seguinte: olha, como é que a gente distribui renda numa sociedade? Gerando emprego. A melhor forma de distribuir renda é essa, né? Só que o mercado, ele precisa, sistematicamente, ele precisa de uma massa de pessoas desempregadas. Porque essa massa de pessoas desempregadas é que vai fazer com que os salários se mantenham em níveis baixos, né? Olha, se você não trabalhar por esse salário aqui, você vai ficar desempregado que nem aquele lá. Entende? Então, assim, não vai haver pleno emprego para todo mundo. Não vai haver emprego para todo mundo, porque o sistema econômico necessita de um percentual, e tem alguns economistas que chegam a um cálculo de 5%, quando está em 5% de massa de desempregados, isso está mais ou menos equilibrado, etc. Mas você precisa disso. Então, essa massa que está lá desempregada, vamos pensar nela, né? Fortaleza hoje tem 8 mil a 9 mil pessoas em situação de pobreza. O Ceará tem 13 e 15, situação de rua. Não é de pobreza, não, de rua. Essas pessoas, eu defendo essa tese, essa é a minha tese, elas entram numa zona de pobreza circular. E ela vai sendo afetada pela desigualdade, que se não for resolvida vai ser jogada na zona da exclusão, que se não for resolvida vai ser jogada na zona da fome, e que se não for resolvida ela vai se desfiliar da sociedade. Existe um pacto de filiação entre a gente. Entre eu e você, nós três e quem está nos escutando, nós temos um pacto civilizatório, não é? Esse pacto é o seguinte: vamos cuidar da economia. A economia, no sentido dos gregos, né, eles dizem assim, é o cuidado da casa. Vamos cuidar da economia. Se eu me desfilio dessa sociedade, eu não tenho mais esse pacto com você. E a pobreza, ela faz com que as pessoas elas se desfiliem da sociedade. Então, aquele jovem, por exemplo, que você encontrou na rua, possivelmente ele é vítima de uma questão estrutural que o pai também foi talvez pedinte. É nesse momento que os programas, né, dentro dessa economia doente, os programas sociais eles são fundamentais. Eu escrevi outro dia, viu, Arnaldo, um texto que o pessoal do Le Monde publicou, inclusive provocado. Qual é a porta de saída desses programas? Geralmente a gente se pergunta sobre isso, né? Qual é a porta de saída a esse jovem? Sabe, a porta de saída é justiça social, é justiça tributária, por exemplo. Não dá para mudar a economia porque a gente não criou outro modelo, tudo bem, mas a gente precisa criar freios de arrasto para evitar que o estoque de pobreza se perpetue. Eu tenho um exemplo. Em 2000, eu vou ser rápido com esse exemplo, em 2000, a minha família, ela recebia o Bolsa Família. E eu morava numa favela. Digo isso com muito orgulho. Nós conseguimos nos estruturar a partir desse pouquinho. E eu virei doutor e entrei na universidade por isso. Se não fosse aquela ajuda naquele momento, possivelmente a pobreza que eu herdei, que os meus pais herdaram dos pais dele, teria repassado para mim. Ou seja, é claro que é preciso sempre modificar, sempre precisa aprimorar as questões, né? É óbvio que isso tem coisas para ser consertadas, tem fiscalização que precisa ser feita, enfim, a política pública ela precisa ser sempre efetiva. Mas, diante da situação que nós temos, como 82% da nossa pobreza é provocado pelo mau uso da economia, então é a economia que tem que responder a isso. Não tem jeito. Bom, nós estamos aí diante do que eu chamaria de as condicionantes políticas da pobreza, pelo que você falou. Feliz de você, parabéns que em 2000, você já
pôde ser beneficiado pelo programa Bolsa Família e esses outros programas de distribuição de renda. Porque O nome era outro, era Fome Zero, né? porque eu, ao contrário de você, nascido no interior de uma família de 12 irmãos, se tivesse um Bolsa Família naquela época, tá? Não existia. Eu me tornei doutor por teimosia, eu costumo dizer. Eu Que bom! Eu cruzei o oceano, né, para fazer um doutorado na Europa, porque de teimoso que eu sou. Porque tudo mostrava o contrário. Né? Mas é preciso também autodeterminação, né, das pessoas para poder buscarem isto. E aí, objeto, condicionantes políticos da pobreza, foi objeto de um dos estudos que a gente realizou, inclusive lá no CAEM, quando participamos do programa de pós-doutoramento. Essa concentração de renda que nós temos hoje, olhando o aspecto econômico e social, dessa dinâmica social da pobreza, ela não é por acaso. O estoque de mão de obra que você alude com muita propriedade, que é preciso ter sempre, porque o mercado precisa disso, numa economia de livre mercado, assim chamada, ele não é por acaso. Só que nós estamos em uma realidade de que o emprego, no modelo que eu fui empregado quando adolescente, não existe mais. Hoje, os empregos estão ganhando uma dimensão científico-técnica, tecnológica, que esse modelo, até então vigente, vai ser superado. A gente tem que olhar para o futuro, como é que as coisas vão acontecer. Eu queria, então, colocar, professora, como a senhora trata com os direitos humanos, e aí há uma responsabilidade social muito grande dos privilegiados da sociedade em relação a esse problema, esses mesmos que acabam de ficar contra o IOF, né, que ia tributar um delta X lá, qualquer, dos cartões de crédito internacional, das aplicações em LCI e LCA, do envio dos bilhões de dólares desses irados para bancos no exterior. Falta sensibilidade social? Eu vou voltar. A senhora que ensina direitos humanos. Eu acho que falta educação para o povo. E eu, como educadora, como professora, como o senhor como o Rafael eu acho que a gente tem que voltar à mesma tecla que a gente tem há anos batido, a questão da educação. A gente não tem economia, a gente não tem tributo, a gente não tem nada se a gente não tiver uma educação. O que é democracia? De onde que vem a democracia? Como é que eu vou saber o que é democracia se eu não tenho? E não é educação tão avançada, é uma educação básica. Vê o modelo de vocês dois estarem aqui debatendo, os dois têm pós-doutorado. Onde que vocês conseguiram chegar com a educação, conhecimento? O que o conhecimento traz para a gente? O conhecimento, além de trazer autoestima, ele me coloca para o debate. Ele me coloca dentro de uma situação que eu posso debater, que eu posso discutir. E eu posso discutir com pessoas do mundo inteiro. Então, eu acho que a gente tem que voltar a essa questão. Eu leciono na Unifor há 25 anos, há quase 25 anos. E nós, na Unifor, temos um projeto que, há alguns anos, tem abraçado os cursos da Unifor, que é um projeto social de conceder bolsa de 100%. Para as pessoas que não podem pagar. Eu tenho numa sala de aula as pessoas mais ricas do Ceará e as pessoas mais pobres, sem nenhum tipo de desigualdade dentro da sala de aula, porque a gente vê a fome de conhecimento. Como eu quero chegar lá. Eu tive alunas minhas que elas não tinham o que comer dentro de casa, mas estavam em sala de aula. Isso não dá a oportunidade de eu conseguir chegar lá e falar, eu posso lutar por alguém, eu posso lutar por uma economia? Obviamente que a educação é o único meio pelo qual você pode ter ascensão social. Você pode promover essa mobilidade social, é óbvio. Mas aí nós temos um outro problema aqui que eu quero colocar para vocês que são professores também. O problema está no final ou na partida? Imaginemos uma criança que não recebe no tempo certo não só os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento cognitivo, que vai lhe possibilitar, portanto, a absorção do conhecimento, ainda que sem qualidade, dessa educação que tanto a gente critica, mas ele precisa ter essa oportunidade.
de, de na partida ele ter as mesmas condições. Porque depois ele opta. Depois ele vai fazer a opção pelo que ele quiser. Se ele vai querer seguir até o 3º grau, ou se ele quer parar no ensino técnico, no ensino médio e tal. Acho que a gente tem que pensar também numa mudança no modelo de educação. Tem você aborda bem um lado que a própria cultura do liberalismo já absorveu isso, percebeu isso, né? Nós precisamos resolver a desigualdade na partida, ou seja, a gente precisa fazer com que todas as condições elas sejam guardadas. Você usou uma frase agora, na fala anterior, que eu acho que é interessante para os nossos ouvintes ouvirem, né? Que às vezes a gente atribui isso ao evangelho dos cristãos, que é a ideia do não ensine a pescar, não dê peixe, ensine a pescar. Bom, primeiro, isso não está no evangelho, mas o pessoal atribui isso. O problema é que quando a mudança da sociedade, do mercado de trabalho, a inserção das tecnologias, as revoluções tecnológicas a partir da década de 70, mas principalmente agora, com as tecnologias finas, etc., né, para terminar aqui na IA, por exemplo, né, ela faz com que o processo de mudança, de adaptação social, ela se torne muito, muito veloz, muito rápido. Se eu desemprego um trocador de ônibus, como aconteceu há 10 anos atrás, para substituir ele por uma máquina, a expectativa é que imediatamente, isso teoricamente falando, imediatamente ele seja absorvido pelo mercado em outra função. Ou que ele seja capaz de se transformar num programador, um operador digital, para fazer a máquina que substituiu ele. Essa é a ideia. Não é? Mas o emprego dele foi substituído aqui em Fortaleza e gerou um emprego de um rapaz da computação lá na Ásia. Então, mutatis, quando eu olho para o globo, não houve um equilíbrio aqui. O problema é como é que é a questão local. O trocador está desempregado. Ele mal tem o 2º grau completo. Ele vai fazer o quê? Essa pessoa vai ser jogada na zona da pobreza porque não tem salário. E a ideia é, então vamos capacitar ele para ele voltar imediatamente para o mercado. O problema está aí quando você toca. E a educação? Ele vai ter acesso à educação? Será que ele acessa rapidamente um banco universitário para poder se formar em alguma coisa? As coisas não são tão rápidas assim. Ele vai ter que ter paciência. Então, como é que eu vou ensinar a pescar se o rio está poluído, o peixe está envenenado, a barca está furada, a rede está rasgada? Não, eu vou até antes disso, né? Porque a gente já tem... Eu estava numa determinada palestra em São Paulo, na USP, participando de uma palestra ativamente, e eu ouvi alguém comentando uma coisa que me preocupou muito. A questão da pobreza atinge o feto quando está na barriga da mãe, que não tem alimentação suficiente, Sim. não consegue se desenvolver suficientemente, e a falta daquela nutrição na barriga ainda da mãe vai gerar um problema para ele futuro até de estudo. Sim. Questões neurológicas mesmo. A gente está na questão do lado do começo. Né? Eu diria que a questão é o processo. É no começo, é no meio e no fim. Tem pessoas que já estão na zona da pobreza desfiliados. Há anos que moram na rua e que para matar ou morrer, para tomar o teu celular, não tem muito compromisso com isso não. Estão desfiliados socialmente, mas a gente precisa cuidar dessas pessoas. Está no começo, porque as crianças que nascem filhos dessas pessoas, elas precisam ser educadas, a gente precisa formar essas pessoas para a vida. Nós já estamos nos encaminhando para o final desse primeiro bloco da nossa conversa. Eu quero antes dar uma nota de utilidade pública, antes de chamarmos o intervalo. A CAGES realiza obra de substituição de rede coletora de esgoto no centro da cidade de Itapipoca, com investimentos da ordem de R$5 milhões para intervenção entre 2 frentes e prevê a substituição de aproximadamente 10 mil metros de tubulação por PVC, material muito mais resistente e moderno, substituindo aqueles canos de ferro, enfim, usados antigamente. A obra está em cerca de 55% já de execução e tem conclusão prevista para dezembro de 2025. Até o momento, cerca de 2.000 ligações estão sendo já implantadas entre as novas conexões de padronização das existentes. E aí eu toco num problema. Olha como a questão da pobreza é complexa.
Olha quantas variáveis ela comporta. Quando você pensa em pobreza, senso comum imagina ausência de renda. Isso é logo que vem. Claro que a ausência de renda é fator determinante, talvez o primeiro fator, mas a pobreza ela é multidimensional. O que eu acabei de falar aqui nessa nota da CAGES de Utilidade Pública, isso dá uma contribuição. Você imagina uma criança que mora em uma rua, em uma cidade, em que tem saneamento básico. Quantas doenças aquela criança vai deixar de contrair e que, portanto, vai permitir que o pai possa ir para o trabalho e a sua mãe, vai diminuir a pressão sobre a saúde pública por um ato como este. Então, olha a multiplicidade de variáveis que nós temos em relação a quando se fala de pobreza. E eu vou acrescentar mais um detalhe. Há uma crítica aí, por parte de alguns, contra os programas de distribuição de renda, até hoje, e eu diria para essas pessoas apenas o seguinte: quando eu estou falando de distribuição de renda, quando eu estou falando de programas sociais de transferência de renda, eu não estou falando de filantropia, eu estou falando de economia. Eu estou permitindo que essa massa, né, de pessoas acessem, num primeiro momento, ainda que minimamente, um mercado para poder comprar aquilo que é básico para ela. Eu vou fazer um rápido intervalo. Quando voltarmos, a gente vai aprofundar essa discussão. Xiii, vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Xiii, vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com o Observatório, hoje aqui com as participações do professor Rafael, que preside a Comissão de Direitos Humanos na Universidade Federal do Ceará e acaba de defender a sua tese de doutorado, que vira livro, sobre a dinâmica social da pobreza. A professora doutora Mônica Barbosa, que também é professora lá na Universidade, ensina Direitos Humanos. A discussão está alargando. É empolgante quando você discute essas coisas nessa perspectiva social. Agora eu vou colocar a grande contradição. Um país, um estado como o nosso, rodeado de pobres por todos os lados, se me permite usar essa figura do tempo para a definição geográfica das ilhas, né? Como é possível que alguns poucos sejam tão ricos como são? Eu vou só repetir aqui. Olha, os estudos apontam que o total de milionários brasileiros cresceu 1,6% entre 2023 e 2024. E para 2028, a estimativa é que existam mais 83 mil novos bilionários. Se pobreza gera pobreza, e isso é verdade, todos os estudos mostram isto,
Como é que é possível, né, essas exceções, como a gente observa aqui? A senhora anota, professora? A gente vê a questão das oportunidades que surgem, né? A questão de como é que alguém, se a gente está tendo um crescimento da pobreza, a gente, em contrapartida, também tem um crescimento da riqueza. Porque para alguém ficar mais rico, tem alguém ficando mais pobre. Mas aí a gente volta para aquela história, será que todo mundo quer ser igual? Será que a gente vai ter... A gente tem condições de ter uma sociedade igualitária? A gente não tem, Arnaldo. A gente chegou num determinado ponto que a gente tem que verificar o que as pessoas que são mais favorecidas economicamente podem fazer para as pessoas que não são. A questão dos projetos sociais. Isso me lembra alguns projetos que são divulgados com a mulher do Abílio Diniz, a viúva do Abílio Diniz, né? Que ela tem um projeto riquíssimo e lindíssimo contra a fome, basicamente contra a fome, e que não é tão divulgado assim. Mas a gente fica nessa perspectiva. O que a gente faz no Ceará para combater a pobreza propriamente? É aquela história de que o Estado vai resolver, o Estado vai tomar conta. Mas o que a gente faz efetivamente? Enquanto sociedade. Enquanto sociedade, porque a gente não pode botar isso nas mãos só do outro. Só do governo. O que eu estou fazendo para isso? O que eu estou contribuindo para isso? Eu faço isso muito em um projeto na sala de aula. Eu peço para os meus alunos se reunirem e montarem uma ONG. Vamos fazer uma ONG porque a gente costuma, geralmente hoje em dia, a gente tem um terceiro setor que trabalha nisso. O que você faria para melhorar o mundo? O que você poderia criar para melhorar o mundo? Aí as pessoas olham e falam assim, professor, eu vou lá distribuir sopa lá na Praça do Ferreira. Eu falo, você sabe fazer sopa? Não. E você vai como? Eu vou pegar o Uber e vou. O Uber vai querer levar a sopa? Quem vai fazer a sopa? Então, é partir do pressuposto que a gente tem que ter algo que seja efetivamente realizável. O que efetivamente eu posso fazer dentro das minhas condições gerais? O que eu posso fazer para melhorar o mundo? E esquecer essa história de deixar na mão do outro, de deixar na mão do Estado. Né? O que eu posso contribuir com isso? Você está chamando aí, portanto, a responsabilidade... Para todo mundo. Solidária. Para todo mundo. Todos, né? O Estado, eu concordo que as pessoas elas precisam assumir um protagonismo maior. Tem várias filantropias funcionando no Brasil. Poderia citar aqui uma dezena delas. Isso é muito importante. Não é? Essas pessoas merecem ser respeitadas por isso, porque elas dão ali um pouco do que ganham. Mas não se resolve o problema da pobreza. Isso mudou, inverteu a lógica. A pobreza ela sempre foi enfrentada, primeiro pela igreja, na Idade Média, pelo ponto de vista da caridade. Por isso que a gente chamava os pobres de miseráveis. Era aquele que merecia nossa misericórdia. Não é? Foi Francisco de Assis que mudou essa lógica. Ele dizia já, isso está muito bem retratado num livro chamado A História da Pobreza na Idade Média, de Michel Moulin. Então, ele dizia, Francisco de Assis, assim, a questão é justiça social. Né? O Leonardo Boff, que prefaciou o meu livro, ele diz assim, o contrário de magro é gordo, o contrário de alto é baixo, mas o contrário de pobreza não é riqueza. O contrário de pobreza é justiça social. Né? E eu estou convencido de que dentro desse nosso modelo societal que a gente não consegue mudar, o Estado precisa ser o protagonista dentro desse processo. É claro que isso deve envolver, por exemplo, hoje nós temos aqui o Ceará Sem Fome. Talvez seja um programa de enfrentamento à fome mais ousado que o Ceará já teve na história do Ceará. Mas isso não exclui que o empresário possa contribuir, não exclui que eu possa contribuir com aquele programa. Quer dizer, todos estão, mas o fiel da balança, né, o protagonista precisa ser o Estado, porque não se trata mais de resolver o problema a partir da caridade. Não se resolve pobreza com caridade porque ela se modificou muito. Não é mais aquela pobreza da Idade Média. É uma pobreza agora que a gente tem que falar de desigualdade, cuja economia, não é, ela retrata um processo. Você diz assim, o que é que causa pobreza? O que é que esses ricos fazem para se manter assim? Só tem uma explicação. Olhe para o nosso Congresso Nacional e você vai perceber, por trás do Congresso, tem sempre redes muito poderosas,
né, de economias poderosas manipulando aqueles agentes políticos. Por isso que o Congresso foi absolutamente contra o IOF. Por quê? Porque eles estão respondendo a quem paga a banda escolhe a música, né? Então, eles estão respondendo a um anseio de um grupo, não é? De um grupo econômico que manipula a política. Então, assim, enquanto nós estamos fazendo a nossa filantropia e continuemos a fazer, que é muito importante fazer filantropia, porque quem tem fome tem pressa, como dizia Betinho, não é? Não se trata de deixar de fazer. Mas eles, o poder econômico, manipula o Congresso, manipula as leis. Mas aí que entra a sociedade. Porque eu não falo de filantropia no sentido de que o povo tem que ir lá e dar comida e fazer. Não, eu falo da questão da gente ter a responsabilidade da sociedade também na cobrança, também no conhecimento, também no alerta, também no transmitir conhecimento para o outro. Sim. É a responsabilidade da gente de cobrar, de saber o que está acontecendo. Por que acontece tudo isso? E às vezes a gente que é mais instruído, olha e fala assim, está acontecendo isso, está chamando a atenção disso para esquecer isso. Né? Isso já está sendo bem notório. Mas se a população não tem conhecimento, o que é o IOF? Se a população não sabe o que isso vai repercutir, mas talvez mais grave do que a questão do IOF é a questão do licenciamento ambiental que está passando no Congresso Nacional de uma forma tal. Eu trabalhei muito tempo e trabalho muito tempo com mineração também, e eu vejo as dificuldades que a gente tem no Brasil de implementação diversas. E aí vai para o campo da economia, vai para o campo do trabalho, vai para o campo constitucional, vai para o campo de diversas áreas. O que efetivamente a gente conhece disso? Como é que a gente vai criticar se está passando uma lei, o que está passando, se eu não tenho conhecimento? Então, eu acho que a grande responsabilidade da gente é de cobrar, de instruir o outro a saber quais são os seus direitos. Se bem que aí cabe uma observação, se me permite. Se o povo, compreendendo aqui massa, né, não tem conhecimento e, portanto, não pode fazer melhores escolhas ou essa pressão, há uma elite, há um setor da classe média que tem tudo isso, tem o conhecimento, tem o poder, tem as relações, mas não faz. Porque o beneficia. Exato, pronto. Foi de propósito. Então, essa inter-relação dos interesses fazem parte. Não por acaso, o Congresso Nacional, você tem verdadeiras castas dentro do Congresso, que já vem na terceira geração. É como se fossem ali patrimônio. O pai exerce 30 anos de mandato, na metade já põe o filho para vir, fazendo também. Basta ver aí uma família que tem aí no Brasil, do que é que vive e como age. Quarta geração e como age, né? Então, esse comodismo desses que poderiam ser o protagonista, essa conivência, vamos chamar assim, porque a filantropia, ela precisa existir, porque alguém está ali necessitando urgentemente. Mas é preciso, aí vamos para a porta de saída, mas é preciso o Brasil pensar um modelo. Se eu, no primeiro momento, através da distribuição de renda, dos programas sociais, eu permito que uma massa significativa acesse ao mercado com o mínimo de poder de compra, que foi o que eu chamei de economia e não de filantropia, é preciso, de outro lado, que esse mesmo Estado comece a pensar nas condições objetivas para que essas pessoas possam, digamos, atingir a sua autonomia. E aí entra no modelo, se não na mudança do modelo, porque os marcos que estão dados do capitalismo, mas de gestão. Aí talvez nós tenhamos uma questão de política de gestão que precisa ser mudada, professor. Que é a questão da justiça tributária, a justiça ambiental. A gente toca pouco nesse assunto. Você fez uma chamada sobre a CAGES. Isso é justiça ambiental, né? Evita a pobreza. Se você vai nas periferias aqui mesmo de Fortaleza, que é uma cidade absolutamente desigual, você percebe o quanto que é difícil aquelas pessoas saírem para os seus trabalhos, quando tem.
porque passa por uma poça de lama, porque choveu, a enchente, a água do rio transbordou, entrou na sua casa. Quer dizer, dentro desse modelo, nós não temos outro caminho senão praticar a justiça social, que engloba todos esses aspectos, né? A pobreza, dizia Milton Santos, é fácil de se ver, difícil de definir, porque ela vai mudar. Ela vai mudar em cada periferiazinha, em cada rua, às vezes até individualmente ela muda, ela afeta de forma diferente. O conceito de desenvolvimento territorial está começando a repensar, né? Esse movimento. Inicia-se, portanto, o Brasil dá os primeiros passos nesse conceito de desenvolvimento territorial. Sim. Né? Que é onde se gera a economia circular, é onde se começa a trabalhar a partir de cada espaço. Do pequeno, né? 75% 76% das empresas no Brasil são pequenas empresas. Então a gente não consegue imaginar que 75% que gera quase 80% dos empregos, né, que são pequenos, essas pequenas empresas, elas precisam ser reorientadas e se articular em forma de colaboração e não de competição, porque ela não vai conseguir competir com o grande. Não vai. Agora, como é que eu faço isso se não for por meio da política? Se não for por meio da democracia? Eu abri a minha fala dizendo isso. A principal vítima da desigualdade é a democracia. Por quê? Porque quem lucra com a desigualdade precisa sequestrar a democracia. E quando a gente fala de democracia, é importante dizer isso para os nossos telespectadores, democracia é um conceito muito vago, né? É um conceito assim amplo, que difícil a gente... Tudo é democracia. Não. Quando a gente está falando de democracia no dia a dia, a gente está falando de cidadania, de acessar a cidade, de acessar aos bens necessários que eu preciso para viver bem. Né? Cidadania é o conceito prático, né, que eu toco a vida cotidiana das pessoas. Então, democracia que a gente está falando é você ter justiça ambiental lá em Canidé, é você ter um programa do Ceará Sem Fome ampliado para todas as 740 mil pessoas que estão passando fome no estado hoje. São 740 mil só no estado. Né? Essas pessoas elas precisam ter o direito à alimentação. É justiça social fazer isso. A justiça social começa com o cumprimento, pelo menos, do mínimo existencial, que a gente chama no direito, né? Exatamente. O que é o mínimo existencial hoje em dia? Agora, o que é necessário para você sobreviver? Né, chegaram, né, os economistas e os nutricionistas chegaram a um acordo dizendo que isso significa 2.500 calorias por dia. É o mínimo necessário. Né? Aí os economistas disseram, para chegar a 2.500 calorias, eu faço uma média, passo uma régua no mundo e digo que eu preciso de $2,15 para alcançar as 2.500 calorias. Aí quem é que tem esse dinheiro? Hoje isso significa R$12. Mas é concebível, né, no Brasil que a gente tem hoje, alguém passando fome? Mas nós temos... Com a riqueza que a gente tem. Questão. Com a riqueza que a gente tem, Essa é a questão, porque a democracia da gente está sequestrada. A noção de... E se eu faço a democracia, se eu faço a cidadania precisando da democracia, ora, se eu sequestro a democracia, eu limito a cidadania. É por isso que tem 19 milhões de pessoas passando fome, mesmo com todos os esforços de governos por aí afora. Não é? E onde é que eu sequestro a democracia? No Congresso. A democracia se limita ao voto. O nosso modelo democrático hoje está se limitando ao voto. Então, quando eu vejo aquele Congresso, né, você imagina se fosse outro presidente. Um presidente fraco que nós tínhamos se fosse esse Congresso. Né? Aliás, sobre isso, se você me permite, só para poder a gente aprofundar ainda mais essa discussão, um Congresso que criado principiologicamente para legislar, Sim. para fiscalizar, para dar, digamos, criar o marco legal para as políticas públicas, está sequestrando o direito de governar. Também. As emendas, as tais emendas, hoje estão questionadas, impositivas, foi uma forma de tirar do governo recursos para que o governo pudesse realizar suas políticas públicas. Uhum. Não satisfeitos, transformaram-nas em clandestinas, para que ninguém soubesse nem para onde vão esses bilhões, porque são 50 bilhões só para esse fim. Então, nem isso. Foi preciso um ministro, Flávio Dino, dizer assim, não, peraí, eu preciso saber
para onde vai esses recursos e para quê. Vai ser aplicado em quê? Em saúde, em educação e tal. Isso foi o E agora- suficiente para gerar um problema. Um problema, não. E agora deu um passo a mais nessa perspectiva de sequestrar poder. Usurpou até o direito constitucional da presidência da República emitir decretos. Sim. Acabaram de derrubar um decreto, felizmente o STF veio e restaurou o direito constitucional que o presidente tem de emitir decretos, porque até isso... Então, eles têm avançado nessa perspectiva do sequestro da democracia, que você lembrou muito bem, ele começa por aqueles que deviam fortalecer a democracia, Isso. no caso, o Congresso Nacional, Isso. Câmara e Senado. E eu acho que aqui é importante que os nossos... Eu vou olhar para eles, né? Olha, é importante que você entenda que é assim que se produz pobreza, sequestrando a democracia. Não é? É fundamental que a população compreenda isso. Por quê? Porque daqui a um ano e pouco nós vamos ter um processo eleitoral que, quiçá, a gente consiga algum avanço. Né? Mas eu não guardo muita expectativa de que a gente mude muito. Mas você precisa entender que esse voto que você dá, ele está na base da explicação da pobreza, porque vai sequestrar a Aí a economia. gente vai lá para o nosso começo, a educação. A educação na escolha, de eu saber, de eu ter opções, de eu olhar e falar assim, eu não vou votar mais nele porque ele fez isso, fez aquilo. Mas como é que eu vou saber se eu não tenho educação? A educação política, a cultura política é algo muito É importante. fundamental. Se eu não sei escolher, quem vai estar lá é sempre quem vai estar lá. É o filho, o avô, é o irmão, é o tio, é o parente, que talvez não esteja fazendo nada e vai continuar sem fazendo nada. Porque eu vou continuar colocando ele lá dentro. Sim. Então a gente Pior do que não precisa fazer disso, nada, né? pior do que não fazer nada, se me permite, é fazer o que eles estão fazendo. Sim. Sequestrando o Verdade. poder, os recursos, desviando. Isso é que pior. Mas a população cobra, até onde a gente tem a população realmente ativa e consciente. Uma parte da população, ela está consciente e ativa. Ela participa da sociedade, mas ela não tem força nem voz. Não é? Eu fico imaginando, por exemplo, essa força toda que o Brasil está conseguindo diante do trumpismo. Não é? Então, parece que gerou um fator coeso na sociedade, está todo mundo preparado para sustentar o que vem lá de fora. Se o Trump ele conseguir furar um bloqueio com a elite econômica abandona o discurso. E nós estamos falando aqui de pobreza, especificamente sobre as condições individuais do ser, do que lhe falta para a sobrevivência mínima, mas você tem outras, como disse, como a pobreza é multidimensional, déficit habitacional. Quem é pobre não tem onde morar. Né? Olha que, para mim, assim, é desumano e eu não queria ser político, prefeito, e ver o que eu vejo quando passo às 18 horas na Praça do Ferreira. Uhum. É desumano. Aquilo é desumano. É o retrato de uma economia adoecida. É o retrato de uma sociedade doente. E a gente tem projeto social para isso. Veja, nós temos, Arnaldo, 200 mil vagas de prédios abandonados. Eu estou acompanhando o pessoal da Justiça Federal, que está fazendo um projeto, e enquanto membro da UFC eu estou lá. Nós temos 200 mil vagas, né, prédios desocupados no centro da cidade, que seria capaz de receber, em Fortaleza, que seria capaz de receber 200 mil pessoas. E olha o déficit, 82 mil famílias em Fortaleza, você falou em 200 mil. 200 mil vagas. 200 mil vagas. 82 mil famílias, se você multiplica por 3, você vai ter aí 240 mil pessoas, grosso modo. Isso equivale a 41% da população que vive, quer dizer, hoje sem habitação. 11% do território vivendo nessas condições precárias. Esses são dados da Fundação João Pinheiro, recente, inclusive. Sim. Então, veja a complexidade. O que a pobreza em si ela gera e por que ela reproduz tanto isso. Então, essa desigualdade acelera, as pessoas não pensam, mas essa desigualdade acelera o envelhecimento. Não obstante a gente ter hoje
a longevidade prevista em 74,7 anos, que é um avanço significativo pela ciência, tudo. Mas nessa perspectiva de pobreza, os homens não atingem isso, nem as mulheres. Não atingem. Porque numa sociedade desigual, o principal sintoma de uma sociedade desigual é a violência, é o aumento da violência, porque vai ter conflito, né? Conflito social. E dentro desse aumento de violência, o que é que o Estado faz? Bom, precisava resolver o problema da exclusão, né? As pessoas estão excluídas do acesso à água potável, boa parte dela. Eu acho que 50 e poucos, 52%. No caso de Fortaleza, a água, Fortaleza especificamente, região metropolitana, a água está resolvida. 98%. Agora, eu estou falando do saneamento. Do saneamento, que é 50 e poucos por cento, não avança esse negócio. Há anos que a gente, acho que da época do Juraci para cá, avançou 3, 4% sobre o saneamento. Então as pessoas estão se excluídas. Agora tem um programa que está bastante avançado, que, através das PPPs, que o marco regulatório do saneamento para o Brasil impôs, e aí trouxeram as empresas privadas para participar, e hoje se está aí avançando paulatinamente, pelo menos já para a região metropolitana. Agora mesmo, no próximo, até o final do ano, a CAGES deverá lançar mais 5 outros lotes para PPPs, que é para cobertura nos 184 municípios. Sim, E a gente tem um investimento alto do governo para isso. E é pesado. O investimento é alto. Mas o que é que o governo faz? O que é que o Estado, né, não é o governo que eu seria injusto com uma ou outra pessoa, mas o que é que o Estado pensou para resolver o problema da violência? Aumento da força policial. Pelo monopólio do uso da força, você coloca lá. Então eu estava no interior outro dia e alguém me chamou assim, olha, nós vamos receber aqui, o prefeito vai receber, vai fazer uma comemoração, eu queria que você fosse, porque nós vamos receber o raio, o programa da polícia do raio. Eu disse assim, olha, isso não deveria ser comemorado, com todo respeito aos policiais, é claro que eles são trabalhadores, não estou entrando nesse mérito. Mas se eu estou precisando levar o raio para ali, significa dizer que a violência aumentou o suficiente para o Estado intervir. E se o Estado intervém pela força, vai aumentar a letalidade. Não tem jeito, né? Então, assim... Porque essa é uma percepção, ao meu sentir, errônea do Estado. O Estado não compreende a violência na sua dimensão e complexidade social. E pode comprar viatura, pode contratar mais homens, pode contratar o armamento mais sofisticado, não vai resolver. Porque a violência, a gênese, a raiz da violência, não está apenas no combate, no confronto. Aliás, não está aí de jeito nenhum. Né? É preciso voltar, repito, por isso que eu falei desse instante da questão, que é preciso mudar a gestão. Já que não se pode mudar o modelo, que é capitalista, mudemos a forma de governar, mudemos a gestão. Isso. Vamos pegar aqui um vocábulo que nós usamos no nosso dia a dia e nem nos apercebemos da sua amplitude, de quão amplo é o seu espectro. Cuidar. Vamos cuidar. O Estado precisa começar a olhar para as pessoas e cuidar das pessoas. A palavra economia deriva daí. Isso. Cuidar das condições em que essas pessoas vivem, habitam, vão crescer e se desenvolver. E essa marginalização, a criminalidade, ela chega perto de todo mundo, independente de classe social. Né? A gente está chegando num determinado ponto que a gente está sem controle. E é um ponto de delicadeza que a gente está tocando aqui, quando vocês falam da criminalização, da marginalidade, de polícia, é como a gente está ficando desenfreado à frente do direito. Como eu atuo na área do direito, eu vejo pessoas hoje em dia fazendo justiça com as próprias mãos, que é uma coisa temerosa que a gente está vivendo. A gente parece estar voltando ao tempo primata, porque a gente tem a questão das redes sociais. Alguém faz isso comigo, eu vou na rede social e vou lá e me vingo. Linchamento público, né? Que é uma coisa seríssima, Arnaldo, é uma coisa seríssima. É uma coisa que atinge todos os níveis, mas a questão do linchamento social... E ainda tem gente contra a sua regulamentação, né? Sim. Agora é o quarto B, né? Primeiro você tinha a bancada do boi, da bala, da Bíblia, agora tem das Big Techs. Esses são os manipuladores da economia, né? E isso tudo complica a questão da pobreza.
complica a questão do desenvolvimento social que a gente tem que ter, da questão de alcançar a justiça social. O que é a justiça social? É você dar condições mínimas para aquelas pessoas que não chegam... Tem um colega seu de Harvard, né, que você estudou em Harvard, que é o John Rawls, que falava sobre a questão, falou dos princípios dos 3 Ps, né, dos princípios, inclusive da questão da diferença, do princípio da diferença, do princípio de observar o outro, de saber que a questão das cotas sociais, de você saber e reconhecer, existem pessoas diferentes. Não é que a gente não quer que ninguém seja diferente. A gente tem que olhar e falar assim, existem pessoas diferentes. Há um déficit, há uma dívida secular. Há uma dívida secular. Nós estamos falando de Brasil. Claro. Uma dívida secular com as pessoas. Ponto. Claro. Né? Esse país foi descoberto em 1500, nós estamos aqui no primeiro quintel do século XXI, e estamos ainda discutindo. Olha o que nós estamos discutindo. A gente não resolveu o saneamento. Pobreza, pois é. A gente não resolveu o saneamento. Pobreza. Isso, para mim, é a tragédia. É a denúncia de quão atrasados somos enquanto sociedade. Eu fui fazer o meu doutorado em Coimbra, e Coimbra sempre foi a universidade da elite brasileira. Não é? Lá fora. E quando eu cheguei lá, que apresentei o meu projeto, eles disseram assim, mas tem tanta coisa para se falar do Brasil, você vai falar de pobreza? Aí eu disse assim, olha, essa pergunta aqui deveria ser minha, para vocês portugueses, né? Mas eu preciso falar de pobreza. Eu não tenho o luxo, eu não tenho a pachorra de falar sobre outras coisas, eu preciso falar disso, a gente precisa tocar nessa ferida. E aí a gente vai tendo que superar esses limites, inclusive acadêmicos, tá, Mônica? Mas quando a gente abre o debate, a gente abre a possibilidade de resolver. Eu acho que quando a gente abre o debate, a gente abre a possibilidade de resolver. Mas você sabe que a gente poderia resolver a pobreza de uma canetada? Olha, no mundo nós temos 800 milhões de pessoas passando fome. Eu preciso, segundo a FAO, eu preciso de 47 bilhões de dólares anuais para resolver isso. A indústria bélica, só os Estados Unidos gastou em guerra 180 bi com a Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. 180 bi, ou seja, 3-4 vezes mais do que era necessário para acabar com a fome. Nós aqui, Fortaleza, se orgulha de ser a cidade que mais se desenvolve, mais cresce economicamente e do Nordeste. Isso é verdade, isso é bom, que gera emprego, porque, enfim, tem toda uma lógica para isso. Mas isso não se sustenta quando a gente imagina o estoque de pessoas passando fome, déficit habitacional. Para onde é que está indo esse crescimento? Crescimento para quê? Para quem? Né? Crescimento é um conceito vago. Crescimento de quê? Essa é a pergunta que a gente precisa resolver. Você diz assim, mas a violência atinge a todos. Tem 0,5% da cidade de Fortaleza que não sabe o que é violência. Eles andam de helicópteros, eles frequentam as melhores mansões, pagam esquemas de segurança. Não é? Então, essas pessoas elas estão livres da violência. Literalmente, de muito difícil a violência o atinge. Uma fatalidade, talvez um helicóptero caia, tudo bem. Mas né, cotidianamente ela está livre. O restante, 99,5%, eu, você, nós, cidadãos da classe média baixa, nós estamos expostos à violência. O problema é que a gente não pode resolver a violência com força. Né? A guerra, as drogas, por exemplo, é outro problema. É outro assunto, mas é outro problema que envolve a dimensão da pobreza. Sim. Nós estamos chegando já ao final do nosso tempo para esse segundo bloco. Eu quero fazer mais um comunicado aqui à população fortalezense. A CAGES disponibiliza autoatendimento para serviço de ligação de água no Ceará através do número 0800 275 0195. É possível você realizar o autoatendimento sem a necessidade de aguardar na ligação para falar com o atendente. Portanto, essa novidade veio para fazer com que a agilidade e a otimização do fluxo dos serviços mais solicitados junto à companhia pela população. Portanto, as facilidades que a tecnologia tem oferecido sendo colocado ao acesso das pessoas para que nós possamos avançar no que chamamos de democracia horizontal, que é as pessoas terem acesso aos bens e aos serviços
essenciais continuados, né, que tanto carecemos. É isso que essa informação da CAGES dá. Eu queria, portanto, professora e professor Rafael, colocar os microfones para que vocês possam fazer sua última reflexão, digamos assim, nessa discussão de hoje, porque nós estamos já com o tempo se esgotando e é bom que a gente deixe no final uma reflexão para que os nossos internautas possam pensar sobre isso, além das muitas que já deixamos no decorrer da discussão, né? Professora Mônica. Eu deixo a reflexão para a gente pensar que realmente a pobreza existe, a gente não pode ignorar, a gente tem que olhar para o outro, e eu vou firmar ainda a mesma tese que eu tenho. A pobreza só vai acabar com a educação. A gente tem que ter educação, a gente tem que ter a conscientização, a gente tem que segurar as mãos. Eu acho que o papel, claro, o Estado é o gestor maior, é o protagonista, mas a população também tem como chegar até lá. Agora, eu preciso ter conhecimento, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, quais são os meus direitos básicos que são garantidos. E só assim a gente vai conseguir chegar num patamar razoável de existência. Professor Rafael. Eu estou convencido de que a pobreza é uma decisão política, não é? E que essas pessoas que tomam essas decisões, elas estão manipulando a democracia. Eu concordo com a minha colega quando diz o seguinte: nós precisamos nos apropriar da política para poder distribuir e horizontalizar a democracia, horizontalizar a economia. A gente talvez não precise nem ser radical, mas é preciso uma grande mudança de postura social, do conjunto, do todo, uma noção ampla. Então, eu acredito sim, faço um apelo aqui, mesmo sendo cético, mas como diz Frei Beto, guardemos os nossos pessimismos para dias piores. Eu faço um apelo para essas pessoas que manipulam a economia. Olha, Milton Santos finaliza com essa frase: haverá um dia em que metade da população não irá dormir com medo da outra metade que não tem nada para comer. Então, ou a gente cuida, pensa numa sociedade integral, né, ou então a gente vai ter que pagar um preço muito alto. O professor Milton Santos, infelizmente já falecido, foi um dos economistas que melhor estudou e compreendeu a geografia econômica nesse país. Faz falta hoje. Faz muita falta. Muita né? falta. Bom, o Observatório de hoje conversou aqui com a professora, a advogada Mônica Barbosa, mestre em Direito Constitucional, professora da Universidade de Fortaleza, lecionando especificamente a matéria de Direitos Humanos, assim como com o professor Rafael dos Santos da Silva, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Ceará, mais um colega que acaba de se dedicar ao estudo da pobreza através da sua tese de doutorado, A Dinâmica Social da Pobreza. A você, internauta, os nossos agradecimentos e o convite para que tenhamos um novo encontro. Não sem antes pedir que você se inscreva no nosso canal. Se inscreva, não é? Deixe lá o seu like. Aliás, você pode agora, inclusive, interagir conosco, mandando suas observações, fazendo suas críticas todas, tá? Para que a gente possa, inclusive, ir aprimorando cada vez mais os conteúdos que aqui trazemos para a discussão com todos vocês, ok? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, né, e toque lá no sininho para você receber as nossas comunicações. Até um próximo Observatório. Muito obrigado.